Essa noite eu fui incumbido de falar aquilo que Deus trouxe no meu coração para vocês, aquilo que Deus quer falar com a igreja aqui. E tenho certeza que Deus vai chacoalhar o seu interior nessa noite. Então essa aqui é a minha Bíblia. Cadê a sua? Eu sou, eu tenho, eu posso, eu verdadeiramente confesso que está aberta, meu coração está receptivo e eu estou aberto a receber a indestrutível, semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Aleluia. Aleluia. A indestrutível, a incorruptível, a semente eterna. Boa. Essa declaração se tornou nossa. A gente importou, o Cal importou ela lá dos Estados Unidos para nós. Mas ela é muito verdadeira. Tenho certeza que Deus vai transformar a tua realidade nessa noite. Amém? Outro dia a gente estava viajando de carro e aí, vocês já perceberam algumas crianças, ela tem a capacidade de fazer algumas perguntas que é difícil da gente responder? Por exemplo, uma das perguntas que as crianças me fazem, o que já me fizeram, é: pai, por que quando você põe a cenoura na água quente, ela fica mole, e por que o ovo fica duro? Você tem que explicar o porquê, né? Tipo, é a mesma água, é a mesma circunstância, só que um fica mole, a cenoura fica macia e o ovo enrijece. Mas por quê? Você percebeu para que tudo tem uma ciência? Na verdade, todas as coisas existem um porquê. Elas efetivamente acontecem. Existe um motivo das coisas serem, certo? E aí você só desfruta do princípio quem toma com ciência. Então assim, porque senão você está vivendo a vida sem entender a ciência por trás das coisas. Existe uma ciência, e às vezes as pessoas separam Deus da ciência, né? Não, porque a ciência não pode aceitar Deus, ou Deus não pode conter a ciência, e eu acredito que não é assim, né? E a gente vê vários debates dos cientistas que, né, querendo provar que, por experimentos científicos, que Deus existe, mas não é possível, e aí, por isso eles não podem dizer que Deus existe, e os mesmos os teólogos dizendo: não posso te provar com ciência, mas ele existe. É tipo esse ar que você está respirando. Certo? Você não consegue vê-lo, mas você consegue sentir o quê? O efeito, não é assim? Então a gente não consegue ver o ar, mas a gente sabe que esse ar que está aqui tem uma molécula dentro dele que causa dentro de nós um efeito, certo? Então assim, e aí Deus, na sua infinita sabedoria, escondeu algumas coisas como o ar. Você pode ver o efeito do vento nas árvores, você pode ver o efeito de Deus nas coisas, mas você não pode ver Deus. Então eu consigo, numa noite como essa, ver o efeito de Deus na vida de cada um de vocês, mas eu não consigo ver Deus. Porque Deus ocultou o ar, certo? Ele ocultou algumas coisas para que a gente descobrisse. Tá? E aí essas perguntas, assim, que às vezes são científicas, aí tem que explicar, né? Por que a cenoura fica mole, por que porque um hidrata, né? Porque a cenoura, ela é desidratada. Eu não vou deixar você com essa pergunta, né? Na cabeça. Certo, né? Por que isso acontece, né? Porque eu já tive que explicar uma vez, daí se alguém te perguntar isso, você já sabe, né? É porque a cenoura é desidratada por natureza, e então a cenoura se hidrata na água, quando se põe ela lá, e o ovo, na água quente, ele tem água, a água evapora, e o que acontece então? Ele desidrata. O efeito no ovo é ao contrário da cenoura, ele perde água. A cenoura ganha água e o ovo perde água. Mas hoje eu estava viajando, então, com as crianças, e a pergunta que veio era assim: pai, Adão tinha umbigo? Ele devia estar olhando para o umbigo dele assim, certo?
no carro, assim, e se perguntou, se veja, significa que o pensamento do Gus naquele momento, obviamente o mais velho, né, estava ali pensando em Deus, estava pensando, Deus, como é que essas coisas aconteceram, como é que eu cheguei aqui, né? Estava olhando para o umbigo dele e ele chegou na conclusão de que ele precisava do umbigo para ele vir à vida. E aí ele começou a perguntar, mas como é que foi o primeiro, né? E Adão provavelmente tinha umbigo ou não? O que você acha? Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Deus criou o homem com umbigo ou sem umbigo? Certo? É uma pergunta que ela vira até filosófica daí, certo? E aí eu comecei, obviamente, no alto da minha ciência, argumentar com o Gus no carro sobre filosofia. E aí, não sei se você costuma filosofar sobre algumas coisas, mas eu comecei a filosofar, então fazer perguntas estoicas. Já viu pergunta estoica, assim? Você pergunta alguma coisa, você não responde com uma resposta, você responde com uma nova pergunta, certo? Você vai fazendo perguntas até que você encerre a questão, porque não é possível responder fora daquilo. E o estoicismo é grego, certo? É uma doutrina grega. A gente aprendeu o estoicismo. A ciência usa a rotina estoica para responder algumas coisas, como, por exemplo, por que a cenoura fica amolece, por que o ovo enrijece, tá? Então assim, você pode ir fazendo perguntas e essas perguntas vão te levar a cada vez melhores respostas. Então, porque gente, não sei se vocês têm essa sensação, mas eu acho que muitas pessoas por aí estão cheias das respostas certas para as perguntas erradas. Já encontrou alguém assim? Cheio de resposta certa para a pergunta errada? Então a pessoa está respondendo um monte de coisa, você olha para ela e fala assim, cara, mas só tem uma coisa, você tem que trocar a pergunta. E talvez você esteja vivendo essa fase na sua vida, que talvez você esteja cheio das respostas certas para as perguntas erradas. Ai Deus, eu devo ficar nesse emprego? Talvez tenha uma resposta certa, mas é a pergunta errada. Você tem que trocar a pergunta na sua cabeça, você vai chegar a uma resposta mais real e objetiva. Ai Deus, eu devo trocar de carro? Você vai chegar numa resposta certa para a pergunta errada. E a gente vem aqui na quarta-feira, muitas vezes, buscando uma resposta certa para a pergunta errada. O que Deus quer trocar na sua cabeça não são as respostas. Às vezes você está vindo buscar uma resposta e você não encontra a resposta. É porque Deus não se dá o trabalho de responder. Ele fala assim, vou citar um exemplo, uma metáfora, tá? Tinha um burro e um tigre. O burro estava argumentando com o tigre que a grama era azul. E o tigre estava falando, obviamente, burro, que a grama é verde. E eles estavam nessa discussão interminável. A grama é verde, mas a grama é azul. E eles chegaram até o leão levar essa questão. E aí o burro falando, olha, leão, o tigre é estúpido. Ele não está vendo que a grama é azul. E o tigre, leão, você não vai dar ouvidos para esse burro. A grama é verde, todo mundo aqui sabe que a grama é verde. Aí o leão pensou um pouco e respondeu pro tigre, tigre, eu te condeno em 2 dias de você ficar em silêncio. Mas como assim? Aí o tigre foi argumentar com, eu tô certo. Eu tô certo de que a grama é verde, a grama não é azul. Não, o ponto não é se a grama é verde ou azul. O ponto é você ficar argumentando com o burro. Você no alto do teu conhecimento, ficou tentando provar que a grama é verde para alguém que nunca vai entender que a grama é verde. Para ele azul, você diz, tá bom. Se eu soltar essa tampa aqui, para que lado vai? Quantas opiniões diferentes a respeito disso você acha que tem aqui nessa quadra aqui, ó? Se eu perguntar para qualquer pessoa na rua, se eu soltar a tampa, para que lado vai? Quantas pessoas vão me responder vai para cima? Né? Talvez ela vai dizer, vai meio para o lado, mas, né? Mas literalmente vai. Por quê? Porque é assim. Eu preciso ficar discutindo com alguém que diga assim, não, se ele vai para cima.
O que eu vou falar para ele? Vai e testa. Vê por você. Está aqui. Eu comecei dizendo aqui que Jesus Cristo. Muito bom. Quantas respostas diferentes você acha que a gente vai ter nessa quadra? Isso é um princípio. Essa é a verdade. Só que às vezes a gente complica o evangelho querendo explicar uma coisa que é bem mais simples de ser explicada. Você tem que falar assim, cara, você sabia que Jesus Cristo vive? Como assim? Por quê? Porque essa é a verdade nua e crua. Concorda comigo? Essa é a verdade que a gente acredita. Mas muitas vezes a gente está tentando florear ela com um evangelho da graça, não é assim? A gente vem e a gente fala assim, não, mas deixa eu te contar o evangelho da graça. E aí, o que acontece com as pessoas? Não, mas eu não acredito no evangelho da graça, eu acredito no evangelho do reino. E aí você está cheio das respostas certas para as perguntas erradas. Então, o título da mensagem de hoje, nessa introdução aqui, é Deus e o seu umbigo. Deus e o seu umbigo. Porque, o que diz em João 1:1? Ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Muito bom, não é assim? Cheio de graça e de verdade. Não é assim? Então quando você olha para a cruz, quem morreu na cruz? Jesus, o Cristo, Deus. Quem que morreu na cruz de verdade? Mas o verbo era Deus e o verbo se fez carne. E o verbo era Deus, não é assim? Esse era ali, no verbo hebraico, era a mesma coisa. Uma coisa só, um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus numa coisa só. Então quando Jesus morre na cruz, quem morre na cruz? Deus morre na cruz. Então quando Jesus olha para cima e ele fala assim, Elohim, Elohim, é tipo assim, Ciro. Quando alguém fala assim para mim, opa, essa coisa ficou sério, não ficou sério? Lá na cruz ficou sério o negócio, porque Jesus falou assim, Elohim, Elohim. Ele nunca tinha visto aquela cena antes. Porque Deus estava no céu. Onde é que estava Deus naquele momento? Em Cristo. E Deus morre na cruz com Cristo. E aí a gente tem um céu vazio. Você consegue imaginar isso? Porque, olha, isso é fundamental para você entender o momento que você está passando. Porque às vezes você tropeça no caminho e você fala, Deus, é aqui, né? É aqui que o Senhor vai me abandonar. Jesus teve essa mesma sensação, ele teve a sensação de que Deus estava abandonando ele naquela cruz, sim ou não? Por que o Senhor me abandonou? Não é isso que ele falou? E você tem essa mesma sensação que você está passando pela vida e de repente você tropeçou em alguma coisa, um divórcio, uma morte, uma falência, e aí você fala, Deus, é aqui, né? É aqui que o Senhor me abandonou, porque você olha para o céu e você não vê nada. Você olha para cima e parece que Deus não responde às suas orações. E parece que as coisas não estão indo tão bem para você como está indo para o teu vizinho. Mas o que é que está acontecendo naquele momento? Deus está em você. Passando pela pior circunstância que talvez você esteja passando. E aí você tem que olhar para o seu umbigo. Deus está dentro de você. Passando por todas as circunstâncias que você está passando. Mas talvez alguém disse para você que tem algumas circunstâncias que Deus não vai entrar com você. Romanos 8 diz assim: nem a vida,
nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem, certo? Está lá em Romanos 8, dentro desse contexto. Não é isso? Muito bom. E aí, dentro desse texto, eu comecei a filosofar com o Gus. E eu falava, Gus, vamos pensar um pouquinho. Da onde a gente aprendeu as coisas que a gente aprendeu? Porque talvez você está esperando viver uma coisa nova com Deus nesse ano. Assim como eu estou esperando viver uma coisa nova com Deus nesse ano. Mas a gente quer colocar uma coisa nova em cima de uma coisa velha. E aí não para em pé. Deus quer fazer uma coisa nova com você, mas o que você tem que mudar na sua cabeça? A mente. Você tem que trocar a mente, não o pensamento. Porque vai ter um monte de gente querendo dizer para você trocar os pensamentos. Certo? Cuidado com os seus pensamentos, porque dele depende toda a sua vida. Mas você tem que cuidar do pensamento como Salomão precisava cuidar do pensamento. Por quê? Salomão teve a oportunidade de ter a mente de Cristo? Não. Por isso que talvez ele ficava preso nos pensamentos dele e fala, cuidado com os seus pensamentos, porque dos seus pensamentos dependem toda a sua vida. Mas nós podemos governar nossa vida de que nível? Da mente. Então talvez você esteja querendo uma resposta para uma pergunta, que a pergunta é, Deus, eu tenho a mente de Cristo? Eu comprei para o Gus uma pulseirinha assim. What would Jesus do? Lá no PV. Ele anda com a pulseirinha para lá e para cá. O que Jesus faria, assim, certo? Porque muitas vezes a criança se depara com alguma coisa e ele não sabe se ele deveria fazer isso ou aquilo. E às vezes você não sabe se você deve aceitar a propina ou você não deve aceitar. Você deve vender o carro ou você não deve vender. Você deve doar o dinheiro ou você não deve. E aí você tem que se perguntar, what would Jesus do? O que Jesus faria? E aí ele olha para aquilo e pensa assim, puxa, o que Jesus faria nessa circunstância? Qual é a mente de Cristo para essa circunstância que você está vivendo, que eu estou vivendo? E aí nós vamos ser levados a um novo nível de consciência. Atos 17, abre comigo lá assim, ó. Pega a sua Bíblia aí. Atos, deixa eu abrir aqui. Atos 17, 24. Eu ganhei uma Bíblia nova no meu aniversário, que chama Mensagem. Eu costumo ler ela para as crianças em casa, porque eu acho que ajuda eu parafrasear algumas coisas. Então, eu vou ler em duas versões aqui para vocês. Vou ler na versão internacional e vou ler na versão a Mensagem. Então, a versão tradicional diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Muito bem, até aqui. Vou ler até o 26, tá? Deixa eu ler na versão da Mensagem. Diz assim, ó. 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que está nele, o Senhor dos céus e da terra, não vive em santuários feitos sob medida. Nem precisa que a raça humana se desgaste por causa dele, como se ele não pudesse tomar conta de si mesmo. Ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar a Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Ele não brinca de esconde-esconde conosco. Ele não está num lugar remoto, está bem próximo.
vivemos e nos movemos nele. Não podemos escapar dele. Tanto é que um dos poetas de vocês disse com razão: somos criados por Deus. Bem, se somos criados por Deus, não faz sentido pensar que podemos contratar um artista para esculpir Deus numa pedra para nós, não é? Bem mais parafraseado, assim, de certa forma o texto. Eu li até quase o 30, tá? Nessa versão, a mensagem. Mas tem 3 coisas que eu queria destacar nessa mensagem aqui para vocês. Deus e seu umbigo. Ele fala aqui, ó. Ele mesmo dá a todos a vida. 2. O fôlego. 3. E as demais coisas. Muito bem. A gente não pode servir Deus, gente. Então, às vezes, a gente está se apegando aqui na igreja a fazer algumas coisas. Você não pode servir Deus, é o que diz aqui, certo? Diz assim, ó. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Deus não precisa do seu serviço. Deus não precisa do seu serviço. E talvez você está vindo tocar na banda, talvez você está vindo servir no welcome, talvez você está fazendo alguma coisa porque você acha que você está devendo alguma coisa. Como se você precisasse servir a Deus em alguma coisa para fazer valer alguma coisa que Ele te desse de volta. Deus não precisa de um troféu. Deus não precisa que você prove para Ele que você pode ou não pode fazer alguma coisa. Deus só precisa de você. Que na versão da mensagem fica bem interessante o jeito que Ele fala que Ele quer você. Ele fala assim, ó. Começando do nada, Ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar a Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Você já encontrou Deus? Porque talvez você está vindo na igreja, mas você nunca encontrou Deus. Você encontrou os irmãos, você encontrou a música, você encontrou... Mas você não teve um relacionamento íntimo, profundo e real com Ele. Então, aqui nessa HF, eu não estou falando que o serviço não é importante. O serviço ajuda você a se aproximar de Deus através dos seus irmãos, porque você consegue ver o efeito de Deus, tipo o vento nas árvores. Você consegue ver o vento de Deus na vida das outras pessoas. Você consegue, nossa, mas Deus está agindo. Porque quando você encontra uma tartaruga em cima do muro, qual que é a única certeza que você tem? Ela não chegou lá sozinha. Você concorda comigo? Então, quando eu olho na igreja, vejo um monte de tartaruga. E eu olho assim e falo assim, ele não tinha como ele ter chego lá sozinho. Então, quando vocês me verem numa posição, você tem que olhar assim, nossa, olha lá uma tartaruga em cima do muro. Quem colocou aquela tartaruga lá em cima daquele muro? Então, hoje eu sou tipo a tartaruga de Deus em cima desse muro aqui, ó. Não era possível eu estar aqui se Deus não tivesse me colocado em cima desse muro. Alô? Eu falo alô porque não cai mais a ficha. Né? A gente diz alô assim agora já, né? É uma data, a Júlia aqui datou, né? Cair a ficha no telefone de ficha. Nem tem mais orelhão na rua. O que mudou na sua vida nesses últimos 25 anos, vai? Mudou pouca ou muita coisa? 25 anos, por que 25 anos? Estou olhando para trás, são 2025, né? Então, se eu estou pegando 25 para trás, se eu tirar 25 para trás, dá 18 anos de idade, tá? Para mim, se eu pegar 25 anos para trás, 2000, dá 18 anos de idade. Eu me tornei de maior. Quando a gente se torna de maior, a gente se torna um filho maduro, não é assim? Em Hebreus ele vai falar sobre isso, né? Sobre maturidade dos filhos de Deus, certo?
Então, Hebreus 6, é o próximo texto que eu vou falar aqui, fala sobre essa maturidade. Então, eu não quero falar com vocês de coisas de imaturo, eu quero falar de algumas coisas sobre gente madura para esses próximos 25 anos. Daqui 25 anos, eu vou ter 67. Daqui 25 anos, quantos anos você vai ter? Você tem um quarto de século. Você vai ter mais um quarto de século. De 2025, mais 25 anos, nós vamos chegar a 2050. Quantos anos você vai ter em 2050? Ok? Então agora vamos olhar a vida em perspectiva. Se eu fosse olhar 25 anos para trás, eu estava saindo de um estado de imaturidade e entrando num período de maturidade, concorda comigo? Então, minha infância, adolescência, tudo foram me construindo para eu chegar a um período de maturidade. Mas a gente fica maduro de verdade com 18 anos, gente? Fala a verdade. Você faz 18 anos, você pode ser preso. Isso que acontece, o que muda é a lei, não é? Mas o juízo não mudou nada, certo? Você continua fazendo as mesmas cagadas que você fazia antes, né? Só que agora podendo ser penalizado por elas. Então isso dá um pouco mais de peso de... Só que não necessariamente alguém que tem 18 anos é alguém maduro. Concorda comigo que vai levar mais um tempo para ele ainda se desenvolver desse nível aqui até a maturidade? 25 anos tá bom? Quanto tempo tá bom para alguém depois de 18 anos esteja pronto? Vou pegar um exemplo, 33. Sim? Quando que Jesus começou o ministério dele? Mas eu não sou Jesus, né? Então o meu levou 25 anos, são 42 agora. E agora eu estou só começando. E talvez você esteja desesperado, porque você tem que fazer alguma coisa agora. Mas você está imaturo. Está faltando bagagem, você está cheio das respostas certas para as perguntas erradas. Que vão te conduzir num caminho que você vai chegar lá e vai dizer assim, puxa, mas não era assim, ó. Não era desse jeito. Falaram para mim que era, mas não é. Então, Atos 17 aqui, ó, pensa que Paulo estava falando em Atenas. Pensa assim, que em Atenas eles gostavam de novidade. Sabe boas notícias, assim? Atenas era um povo que gostava de novidade. Então, eles davam um palco para todo mundo que viesse contar uma coisa nova, porque eles queriam aprender. Eles eram os mestres da ciência, eles tinham os estoicos, Platão, Aristóteles, todos os gregos, assim, lá em Atenas. Consegue imaginar isso? Pitágoras, todos esses gregos que a gente aprendeu na escola, fato é que eles estavam tudo lá. Então, quando chegava alguém novo, o que eles queriam? Me conta aí o que tem de novo, deixa eu aprender alguma coisa, eles eram ávidos por uma sabedoria, certo? Então estava lá, todos esses gregos, e eles influenciaram a nossa cultura ou não? Quando a gente chega com 18 anos, o que significa de verdade 18 anos? 18 anos é quando alguém vai embarcar na faculdade, mais ou menos? 17, não, né? Certo? Faculdade? Entra na faculdade 17, 18, né? Mais ou menos. Ali ele vai para a faculdade, é onde ele vai ter um ensino superior, assim, né? Tipo, onde eles vão ensinar bastante mais coisas para vocês, como integrais e derivadas, e que você vai usar todo dia, né? Certo? O que vai acontecer quando você sai da faculdade? Você está com 23 anos, você vai sair da faculdade como? Entulhado de conhecimento teórico. Porque você não fez nada na prática. Certo? E aí você vai começar a fazer alguma coisa na prática, você concorda comigo? E aí quando você vai fazer na prática, a teoria é outra, né? Sim ou não? Vocês têm essa sensação de que alguém está contando uma mentira para nós que a gente tem que ir estudando, daí você chega lá na frente e descobre, puxa, mas eu não descobri nada ainda, daí você tem que continuar estudando. Então você tem 70 anos e fala assim, nossa, estudei, não sei nada, eu só sei que... E aí, gente, entenda o seguinte,
Atenas era esse lugar, e Paulo estava lá tentando falar com eles. Então agora eu vou continuar o texto na versão internacional. Leia comigo lá, assim, ó. Eu li até o 24, né? Agora eu vou ler o 25, então. 26, desculpa. Agora 26, ó. De uma só, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deviam habitar. O 26. O 27. Desfez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Ou seja, os gregos acreditavam que Hércules era o filho de Deus. Hércules era o filho de Deus? É o filho de Zeus. É o filho de Zeus, não de Deus. Mas é história parecida, né? Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e a imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus Cristo vive. É isso que ele está dizendo aqui. Paulo está dizendo assim, cara, Jesus Cristo vive. É isso que ele está falando aqui. Deus deu prova disso para vocês. Jesus Cristo vive. Aí olha só. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. E outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Paulo é o tigre esperto, sabe assim? Ele vai ficar discutindo que Jesus Cristo vive? Ele só fala assim, vai e vê. Você não precisa ficar convencendo ninguém que Jesus Cristo vive. Você só precisa dizer o quê? Vem e veja. Você só precisa testemunhar que Jesus Cristo vive. Vive aonde? No seu umbigo. Jesus Cristo vive aí dentro do seu umbigo, porque Deus tem ou não tem umbigo? Adão tem ou não tem umbigo? Deus tem ou não tem umbigo? E agora? Jesus tem umbigo? Jesus é quem? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus, quando você chegar lá no céu, você vai ver um umbigo na barriga de Deus? Sim. Isso é demérito de Deus? É demérito de Deus ter um umbigo? E agora? Deus nasceu de mulher. Ele decidiu nascer neste mundo. Só tem um jeito de nascer nesse mundo. Ninguém nasce aqui por brotamento, você concorda comigo? Não brota um ser humano ali, né? Porque quem que estabeleceu essa lógica? Deus, Ele mesmo. Então, para resgatar a raça humana, da raça humana ser só uma criatura, o que Deus faz? O artista tela entrou, não é assim? A gente não canta isso? O que significa isso? Deus arranjou um umbigo para Ele mesmo. Deus é exatamente como você. Significa que tem um homem na Trindade. Significa que quem habita o céu não é mais um espírito. Um homem habita à destra de Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. E a gente viu a sua glória como unigênito do Pai. Então assim, são coisas difíceis de explicar, difícil de entender.
Mas significa que isso é fundamental, que você troque a sua mente a respeito de quem é Deus na equação toda, porque a gente fica falando que Jesus morreu para nos libertar do pecado, não é assim? Qual que era o pecado? Da natureza do pecado, não é assim? O Calvino prega lá no Escândalo da Graça de Hamartia e Hamartano. A natureza do pecado. Como é que eu resgato alguém da natureza do pecado, de uma natureza caída? Eu tenho que gerar uma nova natureza. Nessa nova natureza eu posso então agora nascer de Deus. Eu posso nascer de novo. É possível agora espiritualmente nascer de Deus, porque Deus criou essa nova natureza. Senão não existiria. As coisas que são feitas das coisas que não são. Então na sua vida, nos próximos dias, as perguntas são mais fundamentais. Talvez você esteja lutando com um emprego, talvez você esteja lutando com um divórcio, talvez você esteja lutando com uma briga, você esteja lutando com algumas coisas que são desta natureza. Mas você tem essa natureza? Essa é a grande dificuldade dos nossos dias. A gente se enxerga como gafanhoto perto de Deus. A gente olha para nós e para eles lá fora e a gente se vê menor. Você consegue entender isso? Que você olha para um cara super bem sucedido e você se vê menor. Assim como os israelitas se viam menor quando iriam entrar na terra de Canaã. Nossa, nós parecemos como gafanhotos. Não era assim que eles falavam? Perto deles. Só que hoje você está olhando para alguém que tem uma empresa, alguém que tem um carro, que tem uma casa, que tem alguma coisa, que você olha assim e você fala, nossa, mas eu sou menor. Essa é a verdade? Essa não é a verdade. É que talvez você vai chegar na pergunta, puxa, como é que eu faço para ter uma casa como essa? E aí você está correndo atrás de uma resposta certa para a pergunta errada, porque a pergunta é, como eu posso ter uma casa como essa? Como eu posso ter uma empresa como essa? Como eu posso ter um carro como esse? Eu não sei se você já viu os YouTubers estão fazendo tudo isso, eles vão lá e ficam perguntando, você é dono desse iate? Como que eu faço para ter um iate como esse? O que você faz? Com o que você trabalha? E aí eu estou tentando modelar as pessoas na base do que eu consigo enxergar, e aí está todo mundo modelando as pessoas natureza terrena. Vai dar certo ou vai dar errado? Vai dar ruim, bicho. Vai dar muito errado. Porque você não é daqui. Não estão procurando os ET aí, diz que agora os ET vão chegar na Terra, por causa que 2025 é um ano não sei o quê. Enfim. Não estão falando desses negócios aí? Onde é que estão os ET de verdade, gente? É só levantar a mão. Gente, nós não somos daqui. As pessoas estão achando que elas são daqui. A gente foi plantado aqui. Você consegue entender isso? Que Deus, no jardim, Ele pegou do barro e Ele formou o homem sem umbigo. No jardim, concorda comigo? Só que daí Ele olhou. Esse é só um reflexo do que o homem vai ser. Porque um dia eu vou me tornar um homem como ele e também vou... E aí ele vai poder ter umbigo. Porque da onde que saiu... Um homem sai de dentro da mulher, não é assim? Depois de Adão e Eva, todos os filhos deles passaram a ter umbigo. Pela ordem de Deus, assim, né? Porque pela ordem de Deus, para ser homem, tem que ter umbigo. Então por isso que Jesus tem umbigo. Porque tem que sair de dentro da mulher. Essa é a lógica, essa é a regra. Mas o segundo tinha. Jesus tem umbigo. Então quando a gente vai poder se relacionar com ele nesse nível. Só que a gente acha que a gente nasceu dessa mãe e a gente é um ser associado inferior. E que Deus não está comigo nessa, porque no final das contas, quem seria Deus se ele habitasse esse corpo de carne? Ele decidiu se tornar homem como você. Deus saiu lá do céu, deixou toda a sua glória e se tornou um homem como eu e você. Só que você continua se enxergando inferior. Então eu sonho o dia em que a gente vai realmente governar sobre a matéria. É tipo a Matrix, assim, sabe?
Porque na Matrix é isso que o Neo consegue fazer, não é assim? Ele consegue governar sobre a matéria. E só eu que tenho esse sonho ou você também tem esse sonho? Vamos ler Hebreus 6. O que diz Hebreus 6? Lê comigo lá, ó. Lê comigo Hebreus 6. Deixa eu segurar Atos aqui. Hebreus 6. Vamos no 1 ali, ó. Opa, Timóteo. Abri errado. Atos. Deixa eu abrir aí. Hebreus 6. Diz assim, ó. Portanto, versículo 1. Vou ler do 1 ao 3 na versão da mensagem. Portanto, vamos abandonar os rabiscos da pré-escola e passar para as grandes obras de arte que retratam Cristo. Cresçam em Cristo. As verdades fundamentais estão estabelecidas. Virar as costas para a salvação da autoajuda. Gente, tem bastante gente aí falando que você pode se ajudar, que você pode ter um pensamento positivo, que você é poderoso, E às vezes a gente faz as declarações aqui e você pode querer entrar numa declaração de autoajuda, achando que essas declarações que a gente faz aqui vão fazer algum efeito real e objetivo só por si. Elas vão fazer efeito real e objetivo só se eu começar a declarar elas? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, quem acha que as declarações por si só produzem algum efeito? Não. O que é preciso a gente misturar na declaração? Fé. Gente, porque senão nós vamos fazer um monte de vã repetição aqui. Nós vamos parecer os católicos no Antigo Testamento. Nós vamos ficar repetindo um monte de coisa aqui, que dá a impressão que a gente tem alguma piedade. Mas de fato a gente tem? Não, a gente está tentando se autoajudar. Eu sou poderoso, o que eu acredito muda o mundo. Eu declaro, Deus está de bom humor. Você crê que Deus está de bom humor? Claro, eu não consigo enxergar Deus lá. Você está com um problema. Eu não consigo Deus lá no céu. Deus assim, ó. Ai, eu tenho que resolver o problema do Ivan. Puxa, o Estevão está com aquele problema lá do carro. Cara, mas o Tom lá, ele precisa daqui. Consegue Deus olhar Deus no céu assim, olhando de um lado para o outro, preocupado? Deus não está preocupado. Por que você está preocupado? Sabe, é porque você não sabe o final do jogo. Sabe aquele cara que já assistiu o jogo? E aí você está assistindo, ele está assistindo do teu lado assim, você está angustiado porque o time não vai e ele está ali. Nossa, está sossegado, por quê? Porque ele já sabe o final da história. Então tem um jeito de você viver sem se cansar, de correr e não se cansar, de... Como? Vivendo na mentalidade de Cristo. E esses dias eu me peguei cansado, me peguei exausto, porque eu estava tentando modelar uma coisa. Falei assim, não, mas como é que faz isso? Como é que... Cara, eu tenho 40 anos, como é que eu não cheguei lá ainda? Não, peraí, vou modelar aqui, ó, vou fazer... Aí eu falei assim, não... E aí Deus falou, não, para. Quem é que você está modelando, Ciro? De verdade, que você acha que esse cara aí é isso que eu quero para você? Olha para o seu umbigo. Para de olhar para o umbigo do outro. Então Deus está preocupado com o seu umbigo. Deus está preocupado com aquilo que você está preocupado. Porque Deus entra na circunstância dentro da circunstância que você está vivendo, Ele entra junto com você. Só que você tem que mudar a mente dentro dessa circunstância. Porque senão você vai continuar respondendo certinho a pergunta errada. Eu devo trocar de casa? Ah, sim. É a resposta certa. Mas a pergunta certa não é se você deve mudar de casa. Qual que é a pergunta certa? Viu que a doutrina estoica ajuda? Porque talvez você esteja se perguntando se você deve trocar de casa, se você deve ir viajar, se você deve ficar no país, se você não deve ficar no país. E Deus se escondeu de verdade? Deus falou, filho, vai e faz. Porque, gente, depois de tudo que a gente tiver falado aqui nesse palco,
Depois que todo mundo tiver pregado aqui, de que eu tiver pregado, o Cal tiver pregado, todos os pregadores maravilhosos que estão sentados aqui, tiverem um dia pregado aqui, o que vai restar? O que resta de tudo que a gente pregar? O que a gente fez. Você está entendendo? Às vezes nós estamos aqui falando e falando e falando, mas a gente não está fazendo. Então quer trocar de casa? Troca de casa. Não fica perguntando se tem que trocar de casa. Você quer trocar de carro? Troca de carro. Não fica perguntando se você tem que trocar de carro. Porque onde é que Deus está habitando? Dentro de você. Só que daí qual que é o maior problema das pessoas hoje? Elas vivem para trocar de carro. Elas vivem para trocar de casa. Elas vivem para viajar. E aí está certo? Para que a gente vive? Para fazer Deus conhecido. Para contar que Jesus Cristo vive. E Ele verdadeiramente vive. Só que é para isso que a gente vive. Só que a gente está querendo encontrar um propósito fora do nosso propósito. E aí já vou dizer para você, vai dar errado. Porque Deus não quer que você troque de casa, Ele quer que você troque de casa. Ele quer que você troque de carro. Ele quer que você prospere. Mas não é para você viver para fazer isso. As pessoas e a humanidade, gente, estão se perdendo em viver para alguma coisa. E aí a gente só está trocando os deuses dos atenienses por mais um deus. O carro, a casa, a empresa, o YouTube, o Instagram. Porque tem gente que vive para like, tem gente que vive para seguidor, tem gente que vive para... Você consegue perceber que a vida está sendo vivida fora de si? E qual que é a única queda que vai te pôr para cima? Daí você fala assim, Deus, eu não sei porque eu não saio desse buraco. Porque só tem uma queda que te põe para cima. Quando você cair em si. Que você está vivendo fora do seu umbigo. Fora do umbigo que Deus criou para você. Fora da vida que Deus criou para você. Só que você nem sabe que vida é essa. Como é que você vai melhorar? Porque você está tentando melhorar daquele patamar. Outro dia eu falava com a Hannah em casa. Falei, Hannah, não fica pensando em ir para academia. Tipo, não, eu vou segunda, quarta e sexta para academia. Falei, não fica pensando em ir para academia. Pensa em andar em volta da quadra hoje. Eu vou andar em volta da quadra. Pronto, de amanhã eu vou andar em volta da quadra. Depois de amanhã eu vou em volta da quadra. Dá para melhorar agora isso? Agora dá para melhorar, por quê? Porque tem ação. Agora dá para fazer 2 voltas na quadra. Dá para melhorar isso depois de um mês? Tem um padrão. As pessoas estão tentando melhorar uma coisa sem padrão. Talvez você esteja tentando melhorar a sua vida sem padrão. Primeiro estabelece o padrão, depois melhora. Mas você está tentando melhorar na 10ª potência, coisa que você não faz na primeira. Sim. Daí você está perdido em saber se Deus vai abençoar um negócio que você nem começou. Então tudo que vai restar, gente, de tudo que eu falei, de tudo que você falar, é o que você faz. Fé sem ação é morta. Só estou... Cara, o cara já falou isso 2000 anos atrás. Não estou falando nada novo para vocês. Entenda que é só uma coisa velha que tem que tirar de dentro da cabeça. Porque Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida, mas talvez você esteja entulhando a vida. Você quer uma coisa nova em cima das coisas velhas. Vai dar errado. Você tem que tirar as coisas velhas primeiro. Você tem que tirar alguns pensamentos velhos, alguns pensamentos que os atenienses, os gregos colocaram na sua cabeça. Alguns pensamentos de propriedades que o romano colocou na sua cabeça. Você está entendendo que a gente está vivendo numa sociedade que é governada pelos romanos, pelos gregos? Sim ou não? Os romanos disseram que nós temos que ter propriedade, assim, tem que ter o Estado, tem que ter uma instituição, tem que ter um governo. Jesus falou que tinha que ter governo? O povo queria um rei, Deus falou, não vamos dar rei para ninguém, você está louco? Não tem que instituir rei. Não, mas por causa dos romanos, Deus deu um Saul para eles. Tá bom, vocês querem ser igual aos romanos? Aí daqui a pouco veio os de Atenas aqui. E aí até escreveram na cruz de Jesus assim, né?
Rei dos judeus em 3 línguas, não era assim? Hebraico, grego e romano, não é assim? E latim. Latim dos romanos, grego e hebraico. Aramaico, no caso. Você está percebendo que desde aquela época tem uma cultura influenciando a nossa cultura? Tem alguma cultura influenciando a nossa natureza? E nós estamos tentando fazer uma coisa que Deus quer que a gente faça em cima de uma outra cultura que a gente está trazendo lá de Ptolomeu, lá de Aristóteles. Nós estamos tentando encaixar a fórmula de Bhaskara no reino. Você percebe que não vai funcionar? Como não funcionou para os atenienses, que eles falaram assim, cara, não dá para acreditar nisso aí que você está falando, não existe ressurreição de mortos. Mas é isso que a gente crê ou não é isso que a gente crê? Então a gente tem que agir em cima disso. Da última vez que eu agi em cima disso, eu fiquei uma manhã inteira olhando em cima de um caixão de uma criancinha morta. E alguns irmãos aqui tiveram comigo até o crematório. A gente estava crendo até depois do forno. Ele falou assim, não, eles vão tirar o forno, a criança está viva, assim, ó. Porque tem mais um homem na fornalha. Só que não era sobre isso, não é se Deus vai fazer aquilo que a gente quer, não é querer dobrar Deus com a tua oração. Deus não vai ser dobrado pela tua oração, entenda isso. Tem gente que faz relógio de oração tentando dobrar o braço de Deus, assim, ai Deus meu, eu preciso dessa casa, e ora, e ora, e ora. Tentando fazer o quê? Uma queda de braço com Deus na oração, assim, ó. Dá para convencer Deus? O que a oração faz de verdade? Muda você. Então assim, agora estamos descobrindo o benefício, a ciência está descobrindo o benefício do jejum. Que o jejum é mais do que só o jejum, sabia disso? Que quem faz jejum fica mais alerta, fica mais sensitivo, consegue ter mais energia. A ciência está provando uma coisa que a gente já sabe, a doutrina básica. Não vamos voltar à pré-escola aqui, é o que diz aqui no 6. Então, gente, quantas vezes você jejuou esse ano passado? Nós estamos na pré-escola, nós estamos tentando construir uma coisa grande em cima de um monte de lixo, assim, sabe? A gente está cheio de lixo aqui, tentando construir uma coisa em cima, assim, ó. Deus está falando, não dá, vai ter que limpar o aterro primeiro. Tira esse ensino dos gregos, tira a ideia dos romanos. Assenta a base sólida sobre Cristo, que é o único fundamento. E aí a gente está tentando fazer empresa, nós estamos tentando fazer casamento, nós estamos tentando fazer dinheiro, nós estamos tentando trocar de casa, tudo em cima de uns ensinos que a gente está achando que é de Deus, mas não é de Deus, gente. Só que a gente está tentando discutir com os caras, ó Deus, mas olha aqui, ó, ele tem mais e eu não tenho. Deus está falando assim, vou te dar dois anos de jejum. Você não tem que ficar discutindo, você é burro. Vou colocar você, entendeu? Deus está colocando a gente em disciplina, porque a gente está tentando discutir coisa que o burro está dizendo que é daquele jeito, e não é azul, brother, é verde. Só que você fica tentado a dizer, não, mas é que Platão disse, né? Mas quem que é Platão, brother? Você está me entendendo? Quem que é a ciência desse mundo? E eu estou dizendo isso do alto de um monte de diploma, assim, ó. Eu fui estudar com os gregos, eu fui estudar com os romanos, eu fui lá em cima, lá saber, cara, como é que é esse negócio? Os caras não sabem o que a gente sabe. Só que a gente está tentando construir uma igreja, está construir uma casa, em cima de um ensino lá do MIT, da Universidade da Califórnia, do Vale do Silício, estou falando de mim. Você está me entendendo? E aí em cima disso, não para em pé, Deus fala assim, Ciro, esse é um evangelho de autoajuda. Você está tentando se autoajudar, estudando. Então a pergunta é, Deus, eu devo entrar na faculdade ou não? Eu acho que você deve entrar na faculdade. Mas você não deve viver para isso. A faculdade deve ser um lugar que você vai proclamar o quê? Porque quando você chega, a faculdade muda. Aquelas pessoas mudam. Então, você entra no emprego, não é porque o emprego vai abençoar você, é porque você vai abençoar o emprego. E aí você pode crer que Deus vai te abençoar no emprego ou fora do emprego. Mas aquilo que você crê e aquilo que você agir, Deus está contigo. Porque senão a gente vai ficar só falando.
Você vai vir aqui, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, vai ficar um monte de gente falando aqui. Só que depois que tudo tiver sido dito, gente, de tudo que vocês ouvirem aqui na igreja, na internet, dos gurus por aí, sabe o que vai sobrar na sua vida? O que você fez. E como é que você colocou a sua fé em prática? Porque sabia que aquilo que você está fazendo hoje mostra exatamente como é que você crê a respeito do futuro? Pensa assim, ó, que as coisas que você está fazendo hoje me mostra a sua agenda e a sua conta bancária e eu consigo delinear exatamente como que você crê a respeito do futuro. Porque o que você faz denuncia o que você crê. Sim ou não? Se você ama sua esposa, me mostra a sua agenda, me mostra a sua conta bancária. E eu vou ver quanto ela tem prioridade na sua vida. Agora eu vou falar do contrário das meninas. Me mostra a sua agenda e a sua conta bancária, mulheres, eu vou dizer o quanto você gosta do seu esposo. Porque é aquilo que a gente faz que conta. Não é aquilo que a gente fala. Ou que a gente vem aqui e quer parecer ser alguma coisa. Sim. Então Deus e o seu umbigo é o que importa. Não o umbigo do outro, não a corrida do outro, não a vida do outro, não o modelo do outro. Porque senão você vai modelar a pessoa errada. E quem é que a gente tem que modelar? Deus em mim. O quanto Deus cresce dentro de você. Você já fez essa pergunta para você? Quanto Jesus está crescendo dentro de mim? Essa é uma pergunta certa. Que vai te levar a uma resposta poderosa. Não a casa que você vai ter ou o carro que você vai trocar. Porque Deus não está colocando uma fita métrica na tua conta bancária ou no tamanho da tua inteligência. Como é que é a régua de medir de Deus? Ele mede pelo tamanho do seu amor. Então Deus está medindo você com uma fita métrica diferente do que o mundo. O mundo está te medindo pelo número de seguidor, pelo carro que você tem, pela casa, pela tua conta bancária. Como é que Deus está te medindo? Pelo tamanho do seu amor. Então assim, em química, quando você tem o manganato e você quer que ele seja perfeito, certo? Você tem o feito e você tem o perfeito. O que é o per? Partícula grega para dizer completo, inteiro. Não é assim? Então assim, o manganato você tem o permanganato. O feito, você tem o perfeito. O clorato, você tem o perclorato. Significa que é o clorato no estado mais puro. E o amor? Qual que é o estado maior do amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não é assim? Então, a expressão maior do amor escrita na Bíblia é doar. Agora, qual que é o amor no seu estado perfeito? Perdoar. E talvez você esteja aí em cima de um monte de entulho que você não está perdoando. E você quer que Deus te troque a casa nova. Ele fala assim, sai, perdoa primeiro. Depois nós vamos fazer as outras coisas. Primeiro vamos deixar perfeito os rudimentos, a pré-escola. Vamos voltar aqui para a pré-escola. Vamos tirar alguns ensinos aqui, ó. Primeiro, perdoa. Aí a gente melhora. Não tem como melhorar se você não perdoa. Está vendo que o perdão é fundamental? É a expressão máxima do amor. E talvez tem muitos de vocês que estão se agarrando numa falta de perdão. Não faça isso. Porque senão a tua oração não passa desse teto. Assim. Você vai falar assim, Deus, por que o Senhor não está comigo? É porque você está discutindo com os burros. Né? Diz que o pai dos burros é o dicionário, não é assim? Então assim, e aí esse dicionário que a gente está lendo, cuidado com o dicionário que você está lendo. Quem lê um livro, conversa com os sábios. Mas quem lê a Bíblia, conversa com Deus.
Então não é só mais um livro, é o livro perfeito. Então quando a gente faz essa declaração aqui, se você realmente crê nisso, aplica fé nisso. Porque quando você tem feito devocional diariamente, você faz 5 minutos de leitura bíblica diária, e aí você está querendo melhorar, gente, mas não vai. Porque você tem que fazer primeiro o básico, para depois melhorar. Não adianta a gente querer ser o melhor se a gente não faz a rotina básica. Rotina básica do jejum, da oração, do perdão, da imposição de mãos. Está tudo em Hebreus 6 ali, tá? Não estou inventando nada. Se você ler Hebreus 6, você vai encontrar tudo isso que eu estou falando aqui. Então quando você impõe a mão, a gente acredita que as coisas mudam, certo? Então por isso que eu quero que você ponha a mão na pessoa que está do seu lado. E eu quero pedir que Deus troque a sua mente nessa noite. Você precisa sair de um lugar em que os gregos, os romanos, todos eles estão tentando te dizer algumas coisas, e na mídia social isso foi elevado à 10ª potência, assim, ó. Porque está todo mundo escutando uma galera que não é da nossa cultura, que não é da nossa natureza. E você deixou de escutar Deus naquilo que Ele quer falar para você. Assim como eu deixei de escutar Deus naquilo que Ele quer falar para mim. Então essa palavra é para vocês, mas ela é para mim. Então entenda que eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim. É a respeito da gente mudar de atitude. Senão a gente só vai ficar falando aqui e nada vai mudar. Você está entre o agora e os seus próximos 25 anos. E eu quero orar sobre isso. Senhor, obrigado pelos próximos 25 anos, Deus. Obrigado por esse 1/4 de século que a gente já viveu. Eu te agradeço pela maturidade que adquirimos até aqui, Deus. Eu te agradeço por cada um dos meus irmãos nessa casa. Senhor, que realmente eles possam ser a partícula perfeita, Deus. O filho perfeito nessa humanidade corrompida. Senhor, que a gente possa ter as atitudes corretas, falar as coisas certas, aonde a gente precisa falar, Deus. Que o Senhor vive. Que a gente simplesmente declare essa verdade que é verdade para nós. E talvez o mundo não vá concordar com isso, a gente só quer, Deus, proclamar aquilo que o Senhor é e o que o Senhor faz. E nós queremos ver, Deus, nos próximos dias, a multidão daqueles que creem sendo convertidas ao Senhor. Não por a nossa forte eloquência, Deus, mas pela nossa capacidade de viver aquilo que a gente fala. Da gente viver no dia a dia, na prática, Deus, aquilo que a gente professa como fé. Senhor, eu declaro sobre a vida de cada um aqui, Deus, uma semana extraordinária. Um ano extraordinário. Um ano, Deus, de emergir, de sair, Deus, do meio de um monte de entulho e um monte de coisas que estão falando a nosso respeito ou para nós. Que nós devemos fazer, que nós devemos ser, que nós devemos modelar. Senhor, mas nós queremos ser mais como o Senhor é. Jesus, nós queremos fazer o que o Senhor faria. Nós queremos viver como o Senhor viveria. Jesus, convence o nosso coração. Espírito Santo de Deus, vem com o seu bálsamo nessa noite, Deus. Inunda cada uma dessas casas. Senhor, e lá de dentro, tira todo o pensamento cativo, Deus. Tudo aquilo, Deus, que tem aprisionado eles, Deus, numa rotina, uma corrida de ratos, Deus. De viver uma vida para trocar de casa, para trocar de carro, para ser mais poderoso. Senhor, que a gente possa viver uma vida mais simples, como o Senhor nos ensinou. Longe das instituições romanas ou da sabedoria grega, que são humana e demoníaca. Mas que nós possamos realmente entender, Deus, aquilo que o Senhor está falando para nós. Senhor, que nós possamos ouvir com clareza a sua voz, Deus. Jesus, que nós possamos enxergar com clareza o caminho que o Senhor tem para nós. Na simplicidade do nosso dia a dia, na educação dos nossos filhos, nas pessoas com quem temos contato, quando a gente entra no emprego, quando a gente sai dele. Senhor, nos nossos relacionamentos e nas nossas comunhões, Deus. Ali onde nós estivermos, Deus, faça nós sermos um sopro de ar fresco em uma casa em chamas. Senhor, que nós possamos realmente trazer a sua paz. Senhor, e eu declaro a sua paz sobre cada uma dessas casas aqui, Deus. Senhor, guarda cada um aqui, Deus, na concha das suas mãos. Abençoa-os, Deus, com o seu poder. Deus, realmente anuvia os pensamentos. Deus, e dá uma força que é cheia de alegria. Uma força, Deus, que enche de alegria. Uma força que enche de júbilo.
para viver, Deus, nesse umbigo que a gente habita. Senhor, que realmente nós possamos entender, Deus, que o Senhor não é menor por ter sido feito humano, mas nós somos maiores porque o Senhor se fez humano. Nós pudemos ser elevados porque o Senhor se diminuiu. Senhor, então abençoa cada um aqui, Deus, com essa certeza, Deus, de que nós somos Deus na terra, e que aquilo que nós ligarmos aqui será ligado no céu. Que a gente não se enxergue mais como gafanhoto, como menores, Deus, dentro dessa geração. Senhor, não, porque nós não estamos sendo medidos, Deus, pelo tamanho das nossas finanças, pelo carro que a gente anda ou a casa que a gente tem, mas nós estamos sendo medidos, Deus, pelos céus, pelo amor que a gente carrega. Senhor, amplia o amor dessa casa. Senhor, que possamos amar mais uns aos outros, Deus. Senhor, que possamos nos perdoar num nível, Deus, que a gente não se enxergou ainda. Que possamos chegar, Deus, à plenitude daquele que é o cabeça, Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.